sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então agora nós vamos para o capítulo de número 2. Amós, capítulo de número 2. Enquanto lemos esta palavra, o Espírito de Deus estará usando essa palavra na sua vida para te abençoar, onde quer que você esteja, os que estão aqui presentes comigo e os que estão à distância. A palavra de Deus não tem limites, ela é ilimitada, inclusive no seu alcance. A palavra de Deus alcança quantos Deus quiser que ela alcance poderosamente em toda a face da terra. Louvado seja o Senhor. É por essa palavra que Ele criou o universo e é com essa palavra que Ele sustenta todo o universo, pelo poder da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Então receba hoje a palavra de Deus na sua vida, porque essa palavra é o próprio Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Amós, capítulo de número 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil, o forte não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Aleluia. Muito bem. Vamos contextualizar esse capítulo 2 do livro do profeta Amós. Quem já me ouviu pela manhã, eu expliquei que o profeta Amós, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, do profeta Oséias, do profeta Miqueias, e ele então profetizou
100 anos antes do cativeiro babilônico, 100 anos antes de Nabucodonosor, rei da Babilônia, levar o povo de Israel cativo para a Babilônia, onde ficou no cativeiro por 70 anos. Esses profetas e o profeta Amós profetizaram para Israel um século, 100 anos antes deste cativeiro. A profecia de Amós é uma bronca de Deus, especialmente para o povo de Israel. E uma bronca que Deus dá não apenas através das palavras do profeta, mas através de um grande terremoto que sucedeu naquela época. Por isso que nós lemos de manhã, no capítulo de número 1, que a data em que Amós escreveu este livro foi no versículo 1, você pode ver do capítulo 1, 2 anos antes do terremoto. E Deus aqui no capítulo 2 se refere ao terremoto aqui no versículo 13, quando ele diz assim, ó: eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Farei oscilar a terra debaixo de vós. Aqui foi a profecia desse grande terremoto que teve em Israel um século antes do cativeiro. E os profetas, como o profeta Amós, profetizaram. Escutaram um barulho aí que fez esse terremoto, escutaram aí, sentiram o tremor de Deus. Isso é a voz de Deus que está bravo com vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram a Deus, porque vocês abandonaram a palavra do Senhor. Muito bem, então, este capítulo que nós lemos, ele tem 3 partes. A primeira parte é um complemento do primeiro capítulo, versículo de 1 até 3. Deus chama a atenção da nação dos Moabitas, a nação de Moabe. Nós vimos de manhã no capítulo 1, como Deus chamou a atenção de 5 nações ao redor de Israel, tá? A nação da Síria, a Filístia, a Fenícia, Edom e Moabe, e Amon, e agora no capítulo 2, Moabe, tá? Nações estrangeiras ao redor de Israel, que Deus chamou a atenção deles e mandou castigo também para essas nações, porque se levantaram contra o povo de Deus, que era Israel. Mas a maioria do livro, Deus chama a atenção mesmo do seu povo de Israel. A segunda parte é bem pequena aí no capítulo 2, só 2 versículos, 4 e 5, quando Deus chama a atenção de Judá. E depois, a maior parte do capítulo, do versículo 6 até o 16, Deus chama a atenção de Israel. Porque quando Amós profetizou, quando esse livro foi escrito, a nação de Israel era uma nação dividida entre 2 reinos. A monarquia de Israel começou com o Reino Unido. O Reino Unido é quando toda a nação, que tinha lá as 12 tribos de Israel, tinham um só rei. Isso aconteceu com os 3 primeiros reis, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Depois do rei Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2 partes, norte e sul. O reino do norte tinha o seu próprio rei e ele manteve o nome de Israel, enquanto que o reino do sul também tinha o seu próprio rei e ficou com o nome da maior tribo. A maior tribo era a tribo de Judá. Então, nos versículos 4 e 5, Deus fala com o reino do sul, o reino de Judá. E nos versículos de 6 a 16, ele fala com Israel, tá? O reino do norte, o reino de Israel. Para nós essa noite, nós vamos tomar o que ele falou aqui contra o reino do sul, o reino de Judá. Porque aqui tem uma grande representatividade do que acontece também hoje no mundo com o povo de Deus. O povo de Deus hoje da nova aliança. Israel foi o povo da antiga aliança. O povo da nova aliança somos nós, chamados Igreja de Cristo Jesus.
E o que Deus disse muitas vezes para Israel, acaba também valendo para o seu povo hoje na nova aliança, a igreja, quando se observa o mesmo problema, os mesmos desvios. Então no versículo 4 está escrito assim, principalmente o versículo 4: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram e após elas andaram seus pais. Então, em primeiro lugar, rejeitaram a lei do Senhor. Um dos maiores escândalos que pode acontecer na face da terra, e Jesus disse em Mateus capítulo 18, que os escândalos são inevitáveis, mas ai daqueles que provocam os escândalos. Antes de alguém provocar um escândalo, Jesus disse, era melhor amarrar uma pedra bem pesada no pescoço e se lançar no rio, do que provocar escândalo. Como existem escândalos, e os piores escândalos são aqueles que procedem do meio de pessoas que são chamadas de povo de Deus, são chamadas de igreja, são chamados de crentes, evangélicos, pastores, etc., e provocam escândalos. E o maior escândalo, um dos maiores escândalos que acontece no mundo é ver pessoas que são tidas e a si mesmo se denominam gente de Deus, se denominam crentes, protestantes, evangélicos, mas rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam a palavra de Deus. Gente que se diz filho de Deus e rejeita a palavra de Deus, isso é um dos maiores escândalos que acontecem na face da terra. Por quê? Porque filhos de Deus são pessoas comparáveis ao homem do Salmo número 1. Filhos de Deus são pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que define um verdadeiro filho de Deus. É isso que define filhos de Deus. Mas hoje em dia, como aconteceu também nessa época do profeta Amós, hoje em dia existe muita gente com o nome aí, com título de filhos de Deus, de crentes em Cristo, de evangélicos, e que rejeitam a palavra de Deus. Rejeitam a palavra de Deus. Eu tenho experiência, tenho 40 anos de conversão, muitos anos de pastor, e já vi isso acontecendo a olhos vistos na minha cara, de pessoas que se chamam crentes, mas rejeitam a lei do Senhor, rejeitam a palavra do Senhor. Eu já vi crente até dizendo para mim assim, olha, eu amo Jesus, mas eu odeio Bíblia. Aí eu falei na cara dele assim, esse Jesus que você ama aí é falso. Porque o verdadeiro Jesus é a palavra. Ele disse isso, eu sou a verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Não existe uma diferença entre Jesus ser uma coisa e a palavra ser outra coisa. Esse Jesus que você ama aí é falso. É por isso que Jesus disse que haveria muitos falsos cristos. E qualquer Cristo, qualquer Jesus que não seja
a palavra que não seja a verdade absoluta de Deus, é um falso Cristo. Por isso eu falei para essa pessoa: olha, esse Jesus que você ama aí é falso. Porque se você odeia a Bíblia, você é um filho de Satanás. Porque são os filhos de Satanás que odeiam a Bíblia. O diabo é quem odeia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única arma que nós podemos usar para derrotar o diabo e desfazer todas as obras dele em nossas vidas e contra nós. E se você não tem palavra de Deus na sua vida, você não gosta da palavra de Deus? Eu já vi crente, com o nome de crente, dizendo: eu não gosto de Bíblia, Bíblia é cansativo, Bíblia é chata. Já vi gente falar isso: Bíblia é chata. Eu odeio Bíblia, eu não gosto de Bíblia, eu tenho preguiça de ler Bíblia, eu não gosto mesmo de ler Bíblia. Essas pessoas fazem parte dessa cambada que vai tudo para o inferno. Não tem lugar no céu para essas pessoas. O céu é para aqueles que aqui na terra amaram a palavra de Deus e não rejeitaram a palavra como ela está sendo rejeitada hoje por evangélicos, por gente que se diz crente. Eu vivi uma época em que evangélicos eram zelosos pela palavra. E quem rejeitava a palavra eram os descrentes, os que não eram evangélicos. Mas agora, muitos evangélicos, chamados evangélicos, que frequentam igrejas evangélicas, que têm o seu nome em rol de membros de igreja evangélicas, estão tanto quanto pessoas do mundo rejeitando a palavra de Deus, odiando a palavra de Deus. Não são filhos de Deus, são filhos do diabo, são filhos de Satanás. É o diabo quem odeia a palavra de Deus. Verdadeiros filhos de Deus amam a palavra de Deus. E para confirmar isso, nas próprias palavras de Jesus, Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha o que Jesus disse como prova de quem o ama. Olha o que Jesus disse como prova de quem o ama: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. A esse aí o meu Pai amará, e nós viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Crentes que não amam a palavra, que ficam aborrecidos com a palavra de Deus, que ficam por aí achando a palavra de Deus uma coisa chata, enfadonha, cansativa, e tem preguiça da palavra de Deus, essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. Porque exatamente o ministério do Espírito Santo de Deus foi o ministério que Jesus declarou em João 16, 13, onde ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda verdade. O Espírito Santo vos guiará a toda verdade. Não existe Espírito Santo que desvie alguém da palavra. Não existe Espírito Santo dizendo para as pessoas que elas não precisam de palavra. Não existe Espírito Santo tirando das pessoas vontade, o desejo de ler, de meditar a palavra. Isso não é o Espírito Santo, não. Isso é espírito maligno. É o espírito do diabo, é Satanás quem coloca nas pessoas aversão à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro escreveu: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a escritura, Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Como pode existir alguém que diz que é batizado com o Espírito Santo e tem o Espírito Santo, mas não gosta da palavra de Deus? Esse Espírito que essa pessoa tem aí não é o santo, não.
Não é o Espírito Santo de Deus, não. É um espírito enganador do pai da mentira. São pessoas possuídas por Satanás, que estão até dentro de igrejas aí, passando-se como se fossem pessoas batizadas com o Espírito Santo, mas estão possessas de espíritos malignos, já que esse espírito que está nessas pessoas não leva elas a amar a palavra, não guia elas na palavra, não guia elas na verdade, mas faz delas assim essa corja de chamados crentes evangélicos que tem por aí, sem Bíblia, evangélicos sem evangelho, sem palavra de Deus, que não conhece nada de Bíblia, que não tem o seu prazer na palavra, que não lê a Bíblia toda, que não medita nela porque não tem o seu prazer. Eu já visitei muitas igrejas onde eu fui convidado a pregar, e eu vejo a artimanha nas igrejas, a artimanha de colocar a palavra por escanteio, de substituir a palavra de Deus, substituir o ensino e a pregação da palavra por um monte de programações que eles acham mais gostosas, que eles acham mais elegantes, que eles acham melhor para eles. Então enche de muita música, enche de dança, enche não sei do que mais, de depoimentos, e vai tomando todo o tempo. E depois vem um pastor lá da igreja, e com a expressão, quando desculpa da expressão, na maior cara de pau, no final do culto, para dizer: hoje Deus quis falar conosco de outra maneira, por isso nós não teremos pregação da palavra, porque Deus já falou através disso, Deus já falou através daquilo, Deus já falou através daquilo. Isso é uma tremenda de uma hipocrisia, porque Deus fala conosco não através de nada, Deus fala conosco diretamente na sua palavra. E quando substituíram a palavra por outras coisas, não foi Deus falando. Deus não teve voz ali naquele lugar. Deus não falou nada. Se reuniram para que cada um apresentasse o seu show à parte, para que cada um apresentasse o seu fogo estranho, mas a palavra de Deus, ela não foi pregada, ela não foi anunciada. Há muito tempo atrás eu encontrei, numa segunda-feira, um jovem ali no centro da cidade. Eu estava indo lá no banco e encontrei esse jovem ali na Engenheiro Portela. E ele veio: ô pastor Edivaldo, ô irmão, glória a Deus, paz do Senhor. Pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. A minha igreja ontem foi uma bênção tão grande. Foi mesmo, irmão? Foi mesmo, irmão? Foi? O que foi? Conta para mim. Pastor, não tem nem palavras. Foi uma bênção tão grande, foi uma unção tão grande, que não teve nem lugar para a palavra. Foi uma bênção tão grande que não teve nem lugar para a palavra. Eu falei na cara dele: me desculpa, mas foi uma maldição. Porque se não teve lugar para a palavra, não teve lugar para Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Quando Jesus disse em Mateus 18:20, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ele quis dizer 2 ou 3 reunidos ao redor da sua palavra, para ouvir a sua palavra, para serem edificados na palavra, para serem santificados na palavra. Sem santificação ninguém verá o Senhor, e sem palavra não há nenhuma santificação. Pode chorar, pode berrar, pode pular, pode dar cambalhota nos cultos falsos, cultos vãos, mas sem palavra de Deus não houve santificação nenhuma. Jesus disse isso ao orar ao Pai por nós em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, vocês não sabem o quanto, eu sei o quanto tem de cultos evangélicos, dito evangélicos por aí, sem evangelho, sem pregação, sem lugar para a palavra.
e eles amam. Eles acham que foi de Deus demais o fato de não ter lugar para a palavra. Se não teve lugar para a palavra, não foi de Deus. O apóstolo Pedro disse para Jesus: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, primeiro capítulo, está escrito que foi pelo poder da sua palavra que Deus criou o universo, e é pelo poder da sua palavra que Deus está sustentando o universo. O apóstolo Paulo disse que a palavra, que é a mesma coisa de evangelho, Romanos capítulo 1, versículo 16, o evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há muitos anos atrás também, eu estava de férias, de dar aula no seminário, mês de julho, era mês de julho, férias letivas, férias escolares. Então, um pastor que eu conheço me convidou para ir lá, era uma terça-feira durante a semana, ir lá na igreja dele, porque ia ter uma reunião especial. Ele falou: opa, reunião especial? Vamos lá. Eu fui lá e cheguei nessa reunião especial, nesse culto especial, levando a minha Bíblia, né? Aí quando ele me viu entrando com a Bíblia, ele falou para mim: pastor Edivaldo, eu esqueci de avisar para o senhor que não precisava trazer Bíblia hoje não, porque hoje nós não vamos ter Bíblia nenhuma aqui, nós só vamos buscar poder. Eu falei: peraí, que poder é esse que vocês vão buscar fora da palavra? Que poder é esse que vocês vão buscar fora da palavra? A palavra é o poder, o evangelho é o poder. Que poder é esse que estão buscando? Não é poder de Deus, não. Por isso Zacarias 4:6 está escrito: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito nos guia a toda a verdade, o Espírito nos guia a toda a palavra. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito não age fora da palavra, ele age na palavra, cumprindo a palavra. Por tudo isso que eu estou dizendo a vocês, é que um dos maiores escândalos na face da terra é gente que se diz crente, se diz evangélico, se diz protestante, e está rejeitando a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo da antiga aliança, que fracassou e naufragou na fé, perdeu a graça de Deus, porque rejeitaram a palavra de Deus. Rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. E além disso, diz aí no versículo 4, as suas próprias mentiras os enganaram. Porque as pessoas que não têm a palavra, que não têm a verdade, elas se tornam um terreno fértil para as heresias, para os enganos, para as mentiras que estão sendo anunciadas por aí afora e fazendo sucesso, porque não são palavra de Deus, são palavras de homens que agradam a homens e falam ao coração dos homens segundo as suas cobiças carnais. Por isso que Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, prega a palavra, insiste em pregar a palavra, prega a palavra quando for oportuno e prega a palavra quando não for oportuno, com toda doutrina,
com toda longanimidade, ensina, exorta, repreende com toda a palavra de Deus, porque chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras dos ouvidos, e rejeitarão a verdade, e se entregarão às fábulas. E é isso que está acontecendo nesse meio gospel que nós estamos assistindo por aí. Pessoas que rejeitam a verdade e se entregam a mentiras, se entregam a doutrinas mentirosas, a heresias e a esses hereges famosos que tem por aí, que ficam envolvendo crentes, igrejas em política e afastando-as do verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, fazendo crentes levantar mitos. Deus não é mito, Deus é o verdadeiro Deus. Apoiando pessoas que usam o nome de Deus para angariar votos na política. Não, o nome de Deus não é para isso, é tomar o nome de Deus em vão. E o terceiro dos 10 mandamentos, Deus disse que não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Esse mundo gospel que nós estamos assistindo aí, muito cuidado, porque ele é falso. Não são de verdadeiros evangélicos, são de falsos evangélicos desviados do evangelho e enganados, como diz aqui no versículo 4, enganados por suas próprias mentiras, porque rejeitaram a verdade, que, como Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a verdade que os poderia salvar. Diante disso, eu gostaria de convidar os irmãos a fazermos um clamor, então, pela verdadeira igreja de Cristo Jesus, os eleitos de Deus, que permaneçam eles no caminho, na verdade e na vida, que é única e exclusivamente a pessoa maravilhosa de Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.